Em meados de janeiro de 1945, a Segunda Guerra Mundial se aproximava de seus momentos culminantes. Os aliados estavam encurralando os nazistas. Nesse momento foi fundamental o papel das forças militares da União Soviética, conhecidas como o Exército Vermelho. Entre aqueles homens, nenhum se destacava tanto quanto o coronel Anatoly Shapiro. Ele havia se formado como técnico em engenharia, mas em 1935 escolheu servir à sua pátria. Ele se tornou um dos principais inimigos da Wehrmacht, as forças armadas de Hitler, por seu papel de liderança no campo de batalha e por sua religião judaica. Naqueles dias, Shapiro foi convocado para uma reunião com o Major-General Piotr Subok, da divisão, no 1º Frente Ucraniano número 322. A ordem foi clara e direta. Ele deveria preparar o regimento de fuzileiros 1085 Tarnopol para libertar o campo de concentração de Auschwitz. Shapiro e seus 900 homens sabiam que não seria fácil. Assim que se aproximaram dos limites daquela cidade polonesa, os soldados alemães reforçaram suas defesas. Era evidente que pretendia ganhar tempo para destruir cada prova de seus crimes, mas o coronel e seus militares não se deixaram dobrar, combateram cada ameaça e atravessaram campos minados. Quando chegou o dia 27 de janeiro, Shapiro havia perdido metade de seu exército, mas ele havia conseguido. À frente deles estava o tristemente célebre campo de concentração sobre o qual tanto tinham ouvido falar. A essa altura, o líder militar já havia experimentado a ampla variedade de horrores que só uma guerra pode oferecer. No entanto, quando se preparou para atravessar os portões daquele infame centro de detenção, descobriria um novo nível de horror. Mas não vamos nos adiantar. Como foi possível que o que aconteceu em Auschwitz tenha ocorrido sem que o mundo reagisse a tempo? Por que esse ponto foi escolhido especificamente? O que aconteceu com os prisioneiros que estavam muito fracos para serem libertados? Para mergulhar nesta epopeia de ferocidade, desumanização e esperança, precisamos viajar até o dia 27 de janeiro de 1945, o dia em que ocorreu a libertação de Auschwitz. Se esse tipo de conteúdo interessa a vocês, convido a escreverem Guerra Mundial nos comentários. Já tem mais de 200 pessoas escrevendo Guerra Mundial. Vamos fazer outro vídeo sobre esse tema, senão seguiremos por outro caminho. Vamos começar. Muito antes de ser conhecida pelo nome do campo de concentração, Auschwitz era uma cidade polonesa chamada Oswiecim. O primeiro registro de sua existência data de 1117. Fez parte de terras austríacas e depois pertenceu ao Reino da Boêmia e à Prússia. Após a Primeira Guerra Mundial, passou para as mãos da Polônia, que agora se tornava um país independente. Mais da metade dos habitantes de Oswiecim eram judeus. A comunidade cresceu cada vez mais devido à imigração e sabia conviver com os cidadãos alemães. Por outro lado, as condições do local haviam se tornado ótimas graças à estação ferroviária, instalada em 1900. A economia era pujante, a população de 14 mil habitantes encontrava um bom ambiente para viver com tranquilidade. Mas tudo mudou em 1939, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, a Polônia foi ocupada pelos nazistas. Os militares avançaram sobre a capital Varsóvia e cidades como Cracóvia, mas prestaram atenção especial em Oswiecim. Eles consideraram esse um ponto geográfico determinante no leste. As linhas ferroviárias do sul de Praga e Viena se cruzavam com as de Berlim, Varsóvia e áreas industriais ao norte da Silésia. Assim, seria possível para eles organizar transportes em massa de prisioneiros. Em setembro daquele ano, Oswiecim foi ocupada pela Wehrmacht e ao mesmo tempo anexada ao Reich. Os planos para o agora chamado Auschwitz foram anunciados em 27 de abril de 1940. Eles construiriam o campo de concentração mais grandioso e ambicioso que o nazismo já havia planejado. A construção do complexo foi supervisionada pela Schutzstaffel, conhecida pelas siglas SS, a organização paramilitar, policial e penitenciária a serviço de Hitler. Eles também seriam responsáveis por cumprir os 3 objetivos que definiram para todo o campo de concentração: prender aqueles considerados inimigos do regime nazista e das autoridades alemãs de ocupação na Polônia, fornecer mão de obra forçada para as empresas das SS do setor da construção, e servir como local para executar um grupo seleto de pessoas que representassem uma suposta ameaça aos interesses alemães. No entanto, essas regras seriam levadas a níveis inimagináveis. Embora geralmente seja considerado como um único campo de concentração, Auschwitz estava dividido em 3 zonas específicas, além de outras subordinadas. O setor principal era Auschwitz. Ali foi erguida a base de operações de todo o complexo. Ele foi construído em abril de 1940, em alguns barracões que o exército da Polônia havia levantado nos arredores da cidade.
Durante os primeiros tempos, Auschwitz I foi o destino de prisioneiros trazidos do campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha. Tratava-se em sua maioria de criminosos comuns. No entanto, também foram transferidos 728 prisioneiros políticos poloneses. Pouco tempo depois, as forças alemãs prenderam prisioneiros de guerra, testemunhas de Jeová, homossexuais e todos aqueles considerados elementos antissociais. Mas a partir de 1942, a maioria dos prisioneiros passou a ser composta por judeus. Desde que chegou ao poder, em 1933, Hitler estava determinado a realizar uma limpeza racial. Assim, o povo hebreu se tornou o alvo do ódio. Além disso, eles foram culpados de apoiar os soldados que, em 1941, frustraram a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. Diante dessa situação, a alta cúpula do partido nazista, as SS, colocaram em prática um plano de extermínio conhecido como a Solução Final. Lisa e claramente, o Holocausto havia começado. As deportações foram coordenadas pelo oficial das SS, Adolf Eichmann, que se tornaria um dos rostos mais conhecidos do nazismo. Os prisioneiros de Auschwitz. Eram obrigados a trabalhar nas construções, incluindo a ampliação do complexo onde estavam mantidos em cativeiro. Também tinham que cultivar o campo, depois foram usados na fábrica de armas mais próxima. Os operários deviam ser supervisionados pelos capos prisioneiros selecionados pelas SS. Em cada caso, os oficiais os intimidavam com música de marcha tocada por uma orquestra. Igualmente perturbadora era a inscrição que se destacava na entrada, Arbeit macht frei, que pode ser traduzida como o trabalho os faz livres. As tentativas de fuga eram em vão. Os arredores eram patrulhados por guardas que não hesitavam em atirar diante de qualquer tentativa de fuga. As condições dos prisioneiros não podiam ser mais humilhantes. O isolamento era prejudicial e os esforços para se animarem uns aos outros não eram suficientes. A má alimentação e a falta de higiene geravam desnutrição e doenças. Muitos prisioneiros começaram a morrer sob o olhar impassível dos oficiais, mas a morte não era exclusiva dos mais fracos. As SS não perdiam de vista o objetivo aniquilador do campo. Procederam a executar e enforcar aqueles que queriam tirar do caminho, até que recorreram a métodos ainda mais terríveis, que também entraram para a história. Em 1941, instalaram uma câmara de gás. Primeiro, escolheram 600 prisioneiros de guerra soviéticos e outros 250 prisioneiros doentes para serem expostos ao Zyklon B, um pesticida à base de cianeto. Também instalaram um forno crematório para incinerar os corpos. Esse mecanismo de destruição humana em Auschwitz tinha como referência o comandante Rudolf Höss. O homem havia sido designado chefe do campo de concentração e logo deixou clara sua eficiência. Ele tinha a visão para expandir o local e também a frieza para tirar vidas humanas. Em 1942, Auschwitz contava com 20.000 prisioneiros e um status que impunha respeito no partido nazista. Não havia dúvidas de que aquilo tinha se tornado um cenário de puro horror, mas nada comparado ao Auschwitz II. O segundo campo de concentração que Auschwitz ocupou foi Auschwitz II-Birkenau, e foi o que se tornaria mais infame. Este começou a ser construído em 1941 em uma aldeia a 3 km de Auschwitz, chamada Cesinka, que os alemães chamavam de Birkenau. As SS pretendiam que fosse ainda maior do que Auschwitz. Por isso ocupou 2,5 km por 2 km. Esta prisão ficou dividida em 10 fragmentos, separados por arames farpados e cercas eletrificadas. Foram organizadas seções para homens, mulheres, famílias ciganas, deportados da Alemanha e de outros países, e principalmente famílias judias. Ao contrário de Auschwitz, onde os prisioneiros eram forçados a trabalhar, Auschwitz II-Birkenau foi dedicada ao extermínio. Seria essa a iniciativa mais determinante para cumprir com a solução final? Foram construídas 4 câmaras de gás com seus respectivos crematórios, e dentro de cada uma havia espaço para 2.500 prisioneiros por turno. Idosos, crianças, doentes, ninguém estava a salvo de um destino trágico. Para enganá-los, os oficiais diziam que eram chuveiros onde poderiam tomar banho. Muitos desses prisioneiros eram judeus que vinham sendo capturados nos países europeus ocupados pelos alemães. Chegavam diretamente nos trens depois de dias trancados em vagões, sem comida nem água. Os que apresentavam uma saúde menos debilitada eram enviados primeiro para Auschwitz para trabalhos forçados. O extermínio era cruel e impiedoso. Mas havia uma etapa ainda mais brutal para os prisioneiros, os experimentos médicos. Os oficiais selecionavam especialmente mulheres para serem usadas em testes de fertilidade. Aqui, a autoridade era o Dr. Joseph Mengele, que esteve por trás dos experimentos mais atrozes. Uma de suas prioridades era a experimentação com gêmeos, a fim de conseguir os soldados perfeitos para o Terceiro Reich.
Não menos tenebrosos foram seus procedimentos para mudar a cor dos olhos das pessoas para que ficassem com um azul ariano. Se os sujeitos de teste não se recuperavam ou estavam muito fracos, era aplicada uma injeção letal de fenol. Os horrores perpetrados em Ashwood, segundo em Birkenau, contaminavam o ar que os prisioneiros respiravam. Qualquer um podia ser o próximo e alguns tentaram se rebelar. 7 de outubro de 1944. Centenas de prisioneiros destinados ao crematório 4 se revoltaram contra os oficiais, matando 3 deles. Usando explosivos que haviam contrabandeado, mulheres judias explodiram esse crematório e a câmara de gás ao lado. Mas os alemães tinham mais homens armados e logo controlaram a revolta. A maioria dos rebeldes foi morta na hora. As contrabandistas foram executadas por enforcamento. Em janeiro de 1945, Ashwick I e Ashwick II mostraram ser verdadeiros matadouros, mas os campos satélites não ficaram atrás. Dos campos subordinados de Ashwick, o mais notório foi Ashwick III. Monowitz, desde sua criação em maio de 1942, abrigou prisioneiros que deveriam trabalhar na fábrica de borracha sintética de Buna, perto da vila de Monowitz. A empresa pertencia ao conglomerado alemão Interessengemeinschaft Farben, que havia investido uma soma milionária naquele campo. Como Ashwood I era destinado fundamentalmente a prisioneiros como mão de obra, no entanto, o pessoal médico de Ashwood, segundo Birkenau, costumava realizar exames médicos. Aqueles que estivessem muito doentes ou muito fracos para continuar trabalhando eram enviados para as câmaras de gás. Mesmo que não tenha a mesma fama sombria que Ashwood I e Auschwitz, segundo Birkenau, Auschwitz, segundo Monowitz, mantém a infâmia. Mas os dias daquele campo de concentração e do nazismo estavam contados no final de 1944. A Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim e os alemães sabiam que a derrota era iminente. O Exército Vermelho avançava pela Europa Oriental, de modo que estava encurralando eles. Em julho daquele ano, eles chegaram ao campo de concentração de Magdaner, onde encontraram câmaras de gás que evidenciavam as crueldades dos nazistas. Diante dessa situação, as SS decidiram fechar os campos de concentração localizados fora da Alemanha, especialmente Auschwitz. Primeiro, desmontaram Auschwitz, segundo Birkenau, para que não acontecesse o mesmo que em Majdanek. Mas a prioridade era outra: evacuar os prisioneiros e transferi-los para os campos de concentração em território alemão, como Sachsenhausen e Dachau. Se fossem resgatados pelos aliados, revelariam mais detalhes sobre o Terceiro Reich. Nesse clima de urgência, os oficiais da SS obrigaram mais de 60 mil prisioneiros a marchar, 55 quilômetros até a cidade de Gliwice ou até Venceslau, na Alta Silésia, onde seriam colocados em trens rumo à Alemanha. Eles tiveram que atravessar terrenos instáveis, independentemente das condições climáticas, caminhando com sapatos furados ou até mesmo descalços. Sofreram com fome, sede e frio, mas não podiam parar. Atrasar-se significava ser fuzilado instantaneamente pelos soldados alemães, que também não escaparam das duras condições. Foi um episódio que os próprios prisioneiros chamaram de Marchas da Morte, mas essa evacuação acabou sendo para eles outro destino fatal. Calcula-se que só no caminho para Gliwice morreram 3.000 pessoas. Embora as SS tenham tentado evacuar todo Ashwood, ainda restavam 7.000 prisioneiros fracos e doentes demais para enfrentar um êxodo. No começo, eram vigiados por alguns poucos guardas, mas quando eles abandonaram as instalações, puderam vagar pelo campo. Assim encontraram um pouco de comida e abrigo. No entanto, alguns caíram mortos. Os cadáveres eram deixados no mesmo lugar, em parte porque a vala aberta transbordava de corpos, em parte porque os outros não tinham forças para carregá-los e cavar uma nova vala. As condições desses prisioneiros abandonados eram alarmantes até que apareceu o Regimento de Fuzileiros 1085 Tarnopol, comandado por Shapiro. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 27 de janeiro de 1945, quase às 3 da tarde, Shapiro e seus homens chegaram ao complexo de campos de concentração de Ashwood. Os portões estavam trancados com cadeados, mas alguns disparos de metralhadora foram suficientes para quebrá-los e permitir a entrada. Estava nevando, mas o coronel sentia cheiro de queimado. Logo percebeu uma pestilência que considerou esmagadora, um fedor que parecia uma mistura de sujeira, fezes, putrefação e, acima de tudo, morte. Apenas alguns passos dentro do complexo, Shapiro se deparou com entidades às quais restavam apenas fiapos de humanidade. Eram como zumbis que vagavam no meio do frio, sem agasalho nem emoções nos rostos. O coronel lhes disse: "Somos o exército soviético, vocês estão libertos do domínio alemão." Só nesse momento, alguns desses sobreviventes perceberam os soldados e se aproximaram deles, entre confusos e agradecidos.
Alguns estenderam os braços para tocar as estrelas vermelhas em seus uniformes, outros balbuciaram em diferentes idiomas, de acordo com suas origens, o que aumentou o clima de confusão. Shapiro não podia acreditar, ele já tinha se deparado com campos de concentração antes, mas sempre os encontrava vazios. Só podiam imaginar a barbárie cometida em seu interior, agora o horror estava diante deles, um cenário que, como judeu, o atingia com ainda mais força. Em busca de mais sobreviventes, Shapiro e seu grupo continuaram sua jornada. A cada metro surgia uma aberração que superava tudo o que ele havia vivido ao longo da Segunda Guerra Mundial. Corpos aparecendo entre a neve, poças de sangue congelado. Não menos terrível foi o percurso pelas câmaras de gás, os crematórios e o suposto hospital onde Mengele e sua equipe realizavam os experimentos. Quando passou por um barracão destinado às crianças, havia apenas algumas delas. Eles estavam tão apavorados que gritaram: "Não somos judeus, mesmo sendo." Ao vê-los, os uniformizados acharam que eram outros soldados alemães. Perturbado pelo catálogo de horrores, mas mantendo a postura, Shapiro autorizou que a Cruz Vermelha entrasse para atender os prisioneiros e preparar sopa de frango com legumes para eles. As tentativas de fornecer pratos mais fartos foram fatais para alguns. Seus estômagos não estavam preparados depois de meses de inanição e muitos morreram. Indignados, os integrantes de Tarnopol queriam liquidar todos os alemães. Shapiro teve que acalmá-los. Ele explicou que muitos deles não eram nazistas, nem haviam cometido crimes em nome de Hitler. Mas no fundo, ele também estava indignado. Ele sabia que a ajuda que estavam oferecendo não era suficiente, então pediu reforços. Além disso, ele percebeu que seria preciso dar ampla divulgação àqueles atos bestiais. O mundo precisava conhecer Auschwitz e ficar sabendo da catástrofe humanitária. A libertação de Auschwitz significou um símbolo do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas também confirmou que as atrocidades cometidas pelos nazistas haviam alcançado proporções inimagináveis. Ninguém podia imaginar que os nazistas tivessem criado um mecanismo tão atroz para desumanizar e aniquilar. A magnitude das monstruosidades cometidas naquele ponto da Polônia ficou comprovada em números. Os militares soviéticos encontraram 370 mil ternos masculinos, 837 mil vestidos femininos, 44 mil pares de sapatos e 7,7 toneladas de cabelo humano, que no total correspondiam aproximadamente a 140 mil pessoas. Por outro lado, estima-se que entre 1940 e 1945, as SS e a polícia alemã enviaram pelo menos 1,3 milhões de pessoas para Auschwitz. Desse total, 1,1 milhão foram exterminadas. Focando na população judaica, estima-se que 1.095.000 foram deportados, dos quais 960 mil morreram. Números mais gerais mostraram que durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados em diferentes campos de concentração. No final de 1945, as imagens de Auschwitz foram fundamentais nos julgamentos de Nuremberg, o primeiro julgamento internacional por crimes de guerra na história da humanidade. E em todos os julgamentos contra figuras do nazismo ao longo das décadas, a justiça também alcançou os principais envolvidos em Auschwitz, como o comandante Rudolf Höss. Após ser julgado pelo Tribunal Nacional Supremo da Polônia, ele foi enforcado em 16 de abril de 1947, ao lado do crematório de Auschwitz. Um diferente foi o caso de Eichmann. A ele, a Mossad o encontrou na Argentina, onde vivia com outra identidade. Mengele também se escondeu na América do Sul, mas conseguiu evitar ser capturado. Morreu em 1979 no Brasil, embora seus restos só tenham sido identificados em 1985. As repercussões de Auschwitz foram importantes e decisivas, mas o que aconteceu com o coronel que liderou a libertação? A partir da libertação de Auschwitz, Shapiro se tornou um dos símbolos da vitória contra o regime nazista e do fim da Segunda Guerra Mundial. Na União Soviética, ele foi recebido como um herói. O Exército Vermelho lhe concedeu todas as honrarias possíveis, e seus compatriotas não paravam de expressar sua admiração. Mas ele nunca perdeu o foco. Seu testemunho sobre os acontecimentos de 27 de janeiro de 1945, ainda hoje, permite ter uma ideia daquele pesadelo orquestrado pelo nazismo na Polônia. Ele nunca deixou de falar sobre o assunto, e até declarou seu profundo desejo para as próximas gerações. Não permitir nem por um segundo que o que aconteceu durante aqueles anos se repita novamente. Apesar das honras e felicitações, a vida de Shapiro depois da guerra não foi tranquila. Trabalhou em uma fábrica militar, mas sempre sentiu que era discriminado por ser judeu.
Em 1992, após a queda da União Soviética, emigrou com sua família para Long Island, nos Estados Unidos. Lá teve uma compreensão mais ampla de quanto seu povo havia sofrido diante das forças de Hitler. Por isso, decidiu escrever livros autobiográficos, onde narra suas experiências na linha de frente de batalha. Anatoly Shapiro morreu em 8 de outubro de 2005. Um ano depois, o presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, concedeu-lhe póstumamente o título de Herói Nacional. Durante todo esse tempo, o militar que libertou Ashwood e revelou uma realidade sombria jamais perdeu relevância. Mais de 80 anos depois, a libertação de Ashwood continua atual através de diferentes iniciativas. Em 1946, a União Soviética entregou o complexo de campos de concentração ao Estado da Polônia. Um ano depois, foi inaugurado o Museu Estatal Auschwitz-Birkenau, dedicado à memória das vítimas. Essa iniciativa contou com o apoio de alguns dos ex-prisioneiros que se encarregaram de preservar a estrutura do edifício e os objetos, para que os visitantes possam tomar consciência do que aconteceu ali. Em 1979, Auschwitz-Birkenau passou a ser Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Além disso, o dia 27 de janeiro se tornou uma data importante. Desde 2006. Graças à Assembleia Geral das Nações Unidas, celebra-se o Dia Internacional de Lembrança em Memória das Vítimas do Holocausto. O objetivo continua sendo a divulgação e a educação, sem esquecer a luta contra o racismo, o antissemitismo e a intolerância. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e outras organizações ainda se preocupam para que o Holocausto continue sendo lembrado e pesquisado. Os horrores de Ashwood inspiraram inúmeras obras artísticas, desde livros e músicas até documentários e filmes. Uma das mais recentes é Filho de Interesse. Ali está a intimidade de Ross, que vivia com sua família uma existência idílica. Enquanto isso, atrás de um muro, os prisioneiros viviam um pesadelo. A libertação de Ashwood sempre será motivo de júbilo e sinônimo de justiça. No entanto, a simples menção do seu nome revela a violência do ser humano em nome de uma ideologia. Entre 1933 e 1945, as SS do nazismo tomaram o controle do sistema de campos e o dirigiram contra uma lista cada vez maior de inimigos. Por esse motivo, este não foi o único campo onde aconteceram atrocidades, tanto humanas quanto históricas. Há muitos outros lugares aos quais se pode dedicar um relatório completo. São infernos que, a julgar pelas guerras que ainda acontecem no mundo, parecem não querer se extinguir completamente.